Leitura 355, 1 Pedro, 1 a 5, Projeto 365, 21 de dezembro de 2023. Em 1 Pedro 1, o apóstolo Pedro começa saudando aos eleitos de Deus espalhados por toda a Ásia. A esperança que foi implantada em nós pelo Evangelho de Jesus Cristo é viva. Não pode murchar. A nossa fé é comprovada quando suportamos as diversas provações da vida. Elas se manifestam das mais diversas maneiras. O propósito é revelar a verdadeira intenção da nossa fé. O relacionamento com Deus exige santificação, pois o nosso Deus é santo. Devemos nos comportar à altura do Evangelho de Jesus Cristo. Isto ocorre porque nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O sangue derramado por Jesus na cruz é muito superior a ouro, prata ou qualquer outro elemento de valor para os seres humanos. A regeneração em Jesus Cristo produz em nós a obediência aos mandamentos de Deus. Não é algo opcional. Se o Espírito Santo habita no cristão, ele o conduzirá na obediência a Jesus Cristo. Saudação. A esperança viva. Comprovação da fé. As profecias e a graça. O relacionamento com Deus e a santidade. O poderoso sangue de Jesus Cristo. A regeneração e a obediência. Em 1 Pedro 2, o apóstolo nos apresenta a Deus como pedra viva. Esta é a principal pedra da construção do reino de Deus. Sendo assim, nós os que cremos somos transformados em pedras vivas e participamos desta edificação. A pedra angular, Jesus rejeitada pelos homens, é motivo de tropeço para os que não creem, mas para os que creem, ele é uma pedra preciosa. Isto ocorre porque nós somos geração eleita de Deus. Antes, nós não éramos povo, mas agora Deus nos separou como filhos. E isso deve nos conduzir à santificação. Pedro aponta isso como o motivo pelo qual devemos nos sujeitar às autoridades constituídas. Pedras vivas. A pedra angular. Geração eleita. Sujeição às autoridades. O exemplo de Jesus Cristo. Em 1 Pedro 3, o apóstolo Pedro começa ensinando sobre como deve ser o comportamento das mulheres e o que elas devem valorizar para serem aceitas por Deus, e cita o exemplo de relacionamento entre Sara e Abraão. Da mesma forma, os maridos devem honrar suas mulheres, para que a bênção de Deus permaneça sobre o lar e suas orações não sejam interrompidas. O cristão deve ter um comportamento excelente, ainda assim é possível que ele sofra com a injustiça. De qualquer forma, sofrer por fazer o que é justo diante de Deus é muito mais proveitoso do que sofrer por fazer o mal. Neste ponto Pedro cita o exemplo de Jesus Cristo, que mesmo não tendo cometido pecado algum, foi injustamente julgado e crucificado no Calvário. Conselhos para as mulheres e homens. Conselhos para manter a unidade. É melhor sofrer por fazer o bem. O exemplo de Jesus Cristo. Em 1 Pedro 4, o apóstolo Pedro começa nos exortando a dedicar o tempo que nos resta na vontade de Deus. Ele lembra que anteriormente nossa vida pertencia à prática do pecado, mas agora não. Após diversos e maravilhosos conselhos, ele cita mais uma vez o exemplo de Jesus Cristo, ao falar sobre o sofrimento. Mostrando que é melhor sofrer fazendo a vontade de Deus do que sofrer por causa do pecado. Encerra nos alertando sobre o julgamento da casa de Deus. Ele faz o alerta dizendo: se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Portanto, estejamos atentos, fazendo a vontade de Deus. Conselhos diversos. Sofrendo por amor a Jesus Cristo. O julgamento da casa a Deus. Em 1 Pedro 5, o apóstolo Pedro começa exortando aos dirigentes da igreja. Eles devem amar sinceramente a igreja de Jesus Cristo e cuidar dela não por ganância, mas por amor, para vencer o mundo,
o pecado e o diabo, devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele encerra dando algumas recomendações e abençoando aos irmãos em nome de Jesus Cristo. Conselhos aos pastores. Humilhando-se diante de Deus. Devemos resistir ao diabo. Recomendações finais e bênção.